Andaram e cambalearam como bêbados, e de nada adiantou a sua habilidade. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Salmo 107, versos 27 e 28. Existe um ditado que diz: a maioria das pessoas só olha para cima quando cai de costas. Isso está provado na Bíblia várias e várias vezes. E essa frase, de nada adiantou a sua habilidade, é uma descrição perfeita de para onde as pessoas vão para encontrarem Jesus. Ou melhor, onde ele as encontra. De nada adiantou a sua habilidade é, na verdade, uma tradução bastante criativa da Nova Almeida atualizada. Se o Salmo 107, 27 fosse traduzido um pouco mais literalmente, ele possivelmente diria: toda a sua sabedoria foi engolida. Só que de nada adiantou sua habilidade também é um termo bastante incisivo. Quando uma pessoa fica sem ideias, sem soluções, sem esperança, a gente diz que ela está no limite da sua capacidade. E aqui no Salmo, essa é uma poderosa visão de uma tempestade que leva as pessoas a este ponto. Lembrando que essas tempestades são símbolos de caos, de desordem, de problemas na nossa vida. Agora, vamos ler aqui o Salmo 107, do verso 23 até o verso 31, para a gente ter um panorama um pouco mais completo desse contexto. Diz assim, verso 23. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem comércio na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Deus falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como bêbados, e de nada adiantou a sua habilidade. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então, se alegraram com a calmaria, e assim os levou ao porto desejado. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Então, se analisar bem, aqui está quase uma profecia assustadoramente precisa daquela tempestade que Jesus acalmou com os discípulos. Lembra? Lá em Marcos, no capítulo 4. Os discípulos, que estavam sendo liderados por vários pescadores experientes, determinados, eles partiram confiantes nos seus anos de experiência lá no mar da Galileia. E aí o vento se levantou e a gente já consegue imaginá-los se agarrando às cordas, ao mastro, tentando continuar dentro do barco, evitando que o barco afunde e levem todos para as profundezas das águas. Aquelas ondas iam se chocando contra o barco e eles tentavam se salvar a todo custo, só que eles perceberam que estavam começando a afundar. Mesmo assim, qualquer que seja a tormenta, eles estão determinados a lidar com ela, com a sua própria experiência, com as suas próprias capacidades e habilidades. A tempestade não está além da habilidade, da experiência deles. Pelo menos é assim que eles pensam. Eles já enfrentaram várias tempestades antes. Eles continuam tentando vender essa mesma ideia para si. Até que em algum momento eles percebem a verdade inevitável. Eles estão fora de suas competências. O verso 27 é claro. Andaram e cambalearam como bêbados, e de nada adiantou a sua habilidade. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. E a palavra então aqui revela pra gente muita coisa. A gente percebe que o Senhor Jesus não é o primeiro porto da escala a quem eles recorrem, é o último. Só que ele não joga isso na cara deles imediatamente. Ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Isso é precisamente o que Jesus faz aqui em Marcos no capítulo 4. Ele simplesmente fala ao vento e às ondas, e eles ficam calmos imediatamente. Os discípulos não estavam à altura de lidarem com aquela tempestade. Só que eles acreditam que Jesus é infinitamente superior à tempestade. Quando ele prova isso diante deles, ele deixa os seus seguidores completamente sem fôlego, cambaleantes, e eles se perguntam entre si, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Com o Salmo 107 diante de nós, a resposta para essa pergunta é meio que óbvia. Ele é o Senhor, ele é o Messias, ele é o próprio Deus. Só que quando os discípulos se conformam com o fato de ter Deus no barco com eles
eles ficam, o verso 41 de Marcos 4 vai dizer, possuídos de grande temor. Alguém mais poderoso que um furacão, que uma tormenta, que uma tempestade, que um raio, que ondas gigantescas, navega junto com eles. Jesus Cristo é o Senhor e é Senhor sobre toda a natureza. Só que o que é mais assustador é isso aqui, ó. Ele é o Senhor que nem sempre traz ventos tranquilos. De fato, como o Salmo menciona, ele mesmo às vezes levanta o vento tempestuoso e as ondas gigantes. Muitas vezes, Jesus se põe a navegar em mares agitados junto conosco. E ele até cria esses mares agitados. Mas por quê? Por que ele faz isso? Por que ele levanta essas ondas e comanda a vinda dos ventos? Porque ele é o Senhor que é mais conhecido por nós quando estamos nas tempestades. Pense dessa maneira aqui, olha. Será que os discípulos conheciam Jesus antes da tempestade? Sim, até certo ponto eles conheciam. Só que quanto mais eles passaram de fato a conhecê-lo depois de toda aquela tempestade, com espanto e admiração, eles olhavam para Jesus e se perguntavam, quem é esse? A gente não tinha certeza plena de quem é que estava com a gente até esse presente momento. Essas experiências, para além do fim das nossas habilidades, têm essa capacidade única de revelar Jesus para a gente. Há um sentido no qual a gente só começa a conhecê-lo como Senhor quando a gente chega, de fato, ao fim de nossas habilidades. Nós só sabemos verdadeiramente quem é Deus quando nós chegamos ao fim de nós mesmos.